24 de fevereiro aconteceu assim algo que já se esperava mais ou menos, mas que não se desejava, nem se esperava, e desde então a Europa, pelo menos, não sei quanto ao mundo, não está igual, não é a mesma. Andrei, tu enquanto alguém que viveu e cresceu, viveu muito tempo na Ucrânia, né? E nomeadamente em Mariupol, hoje ao olhares para as imagens, como é que te sentes? É uma coisa que quebra realmente o meu coração, olhar para as imagens que eu vejo de Mariupol, porque neste momento, ao relembrar o que aconteceu em Mariupol, da minha parte antes da guerra, eu tive a infância, eu comecei a escola lá, eu tenho os meus primeiros amigos, as minhas primeiras aventuras, tudo em Mariupol. Até aos 12 anos eu vivi em Mariupol. Depois, passado vários anos, muitos anos para frente, eu conheci a Maria, a minha esposa neste momento, mas o meu namoro, a minha história de amor, eu diria também aconteceu lá. E então eu com Mariupol só tenho mesmo as coisas mais queridas dentro do meu coração. Por isso, eu acho que ainda mais contraste faz, neste momento, verificar as imagens, ver o que aconteceu, ver edifícios e ver parques nos quais, por exemplo, dos parques onde eu fiz a proposta de casamento para a Maria, e eu ver aquilo tudo queimado, ver os restaurantes onde nós estivemos também lá, ver a escola onde eu estudei, onde o meu irmão mais novo estudou, estar queimada. É um cenário muito difícil de ver. Quase estar em negação de que isto não pode ser, não pode estar realmente a acontecer, mas entretanto, como tenho já uma parte da minha família que vive em Mariupol cá, e eles estando aqui trazem essa realidade. Sara, quando nós gravamos aquele primeiro vídeo com o André e com a Maria, estavas à espera do movimento que surgiu entretanto? Não, de todo. Então? Acho que, obviamente, foi um tema que nos começou a mover de alguma forma, a criar algum impacto dentro de todos nós, obviamente, mas a casa já tinha abraçado algum trabalho com população refugiada, mas acho que ninguém previa um impacto desta dimensão, não é? Quando eu ouvia a equipa a falar, isto já se fala nos refugiados da Ucrânia, disse não é possível. A verdade é que bateu à nossa porta e, graças a Deus, a comunidade desta casa tem-se movido no sentido de preparar as melhores condições para acolher com dignidade as famílias que estamos a receber. É curioso usar a palavra acolher com dignidade, não é? Nós cedo percebemos que isto não era um sprint, mas era uma maratona que era suposto estarmos preparados para ela, e aquilo que planeamos foi um pouco nesse sentido. Acolher sim, mas acolher com dignidade e com condições. Às vezes a solidariedade atrapalha a ordem normal das coisas. Não é? Sim, nós realmente, como eu diria, ou maratona ou aquela ultramaratona, que são várias maratonas ligadas, diria eu, e realmente há uma coisa assim espontânea, como fogo de artifício, acontece nos nossos corações quando nós vemos alguém em sofrimento. Mas a questão é que os nossos corações não estão preparados para ter esse fogo de artifício a longo prazo. Então, como nós temos essa faísca, há que tomar a decisão de levar essa faísca como uma coisa constante. Ou seja, levar a nossa responsabilidade, e eu diria mesmo responsabilidade. Não é só o nosso sentido de ajudar alguém, porque podemos confundir a responsabilidade com solidariedade. Sim, e realmente o nosso coração tem que estar disposto a levar a família a um certo sítio, não só fazer com que a gente se sinta bem, porque no final nós o que fazemos não é para nós sentirmos bem, é para aliviar uma perda de alguém, aliviar a perda de todos os bens, se calhar, de uma família que está a vir, e dar assim um sítio seguro, um porto seguro onde essa família consiga estar. Eu não diria
que vão recuperar completamente, mas pelo menos recuperar minimamente. O que não estamos a falar de 3 dias, uma semana, um mês, estamos a falar uma coisa a longo prazo. E é muito difícil manter essa faísca dentro do coração. Até eu lembro-me a minha irmã, que ela esteve aqui em 2014, por causa da mesma razão, em Portugal. Depois aquilo acalmou, ela voltou para Mariupol e agora está aqui outra vez. E eu lembro-me ela relatar uma coisa interessante. Ela disse que a primeira vez que as bombas caíram e as janelas começaram a tremer, estava tudo em pânico, ninguém se conseguia mexer. Já quando esse pânico inicial passou, eles começaram a fazer as malas. Mas se calhar da 20ª vez que isso aconteceu, eles estavam a tomar pequeno almoço. Era quase normal. Sim, o nosso coração simplesmente não consegue estar em esse stress constantemente, por isso há que manter essas decisões de responsabilidade a longo prazo e tem que ser uma decisão consciente. Claro. E nós planeamos as coisas de que forma, Sara? Em primeiro lugar, as famílias que nós estamos a receber são fruto de um contacto que já existia com a Ucrânia, com uma igreja em Mariupol, e neste sentido o André e a Maria têm feito aqui um trabalho importantíssimo de saber exatamente quem são estas famílias que estão a manifestar interesse em vir para o nosso país, perceber quais são as expectativas, e nós começámos a divulgar isto na nossa comunidade. E foram surgindo algumas famílias, algumas pessoas individuais que foram disponibilizando quartos das casas onde vivem, algumas casas que estavam, enfim, desabitadas, mas prontas a ocupar, e temos uma rede, não muito grande, mas uma rede de casas que está disponível. Atualmente já recebemos algumas famílias, recebemos cerca de 18 famílias. No total dá quantas pessoas? Em umas 66 pessoas. Portanto, temos procurado organizar as coisas, não trazer pessoas sem saber onde elas vão ficar, e temos procurado articular da melhor forma as características das famílias que vêm, com as famílias que as vão receber, se são pessoas que vêm de transportes, se não são, se falam o inglês, se não falam, se têm crianças. Estamos a tentar adaptar tudo para que as pessoas realmente sejam acolhidas com a maior dignidade possível. E perceber também a envolvência, portanto, o que há, que ofertas é que há na zona onde as pessoas vão residir. Falamos de escolas, do mercado de trabalho, os apoios sociais que existem, como é que as autarquias se estão a preparar, e é neste sentido que nos temos estado a movimentar. Ou seja, não é um acolher à toa, nem por um período de uma semana. É pensar que uma família... Eu ouvi alguém não, estava a trocar mensagens com alguém e a perguntar, porque havendo condições para acolher cá, nós também asseguramos o caminho, ou seja, quem vem de carro, nós temos sítios estratégicos onde as pessoas ficam, podem tomar banho, tomar uma refeição com uma família, etc., descansar. E quem vem de avião, a casa decidiu assumir essa despesa. E eu perguntava a uma família, a um casal com 4 filhas, quantas malas é preciso fazer o check-in, porque entre todos os bilhetes fui eu. E eu vi uma família de 6, reduzida a 2 malas de porão e 6 sacos que dá para carregar no avião, e eu pensei, meu Deus, como é que nós acolhemos estas pessoas? O que é que estas pessoas necessitam, para além do evidente, que podem encher malas ou casas, como é que elas serão cá dentro, não é? Então, nós pensamos num período mínimo de 6 meses de apoio total para as pessoas, para poderem a seguir ter a sua nova autonomia. Quer dizer, também não queremos ficar com as pessoas ad eterno, porque isso também não é saudável. Não queremos ninguém dependente de nós. E tem sido esse esforço e esse trabalho que nós estamos a fazer. Nesse sentido, Paulo, quando tu dizias o que é que será que estas pessoas vão precisar, obviamente a nível psicológico e emocional, estas pessoas vêm muito fragilizadas, e há casos e casos, há famílias e famílias, cada família tem a sua história, mas uma das coisas, pensando em coisas práticas, em géneros que as pessoas necessitam, nós temos procurado
assim que possível, e que sabemos que as pessoas tomaram a decisão de vir para determinada casa, pô-las em contacto com as famílias que as vão acolher. Isto tem criado logo uma ligação especial até antes das famílias chegarem. Portanto, tem havido até o cuidado de perguntarmos que tipo de roupa têm, o que é que precisam, para adequarmos o mais possível à faixa etária de cada pessoa, de cada criança. Portanto, eu acho que isso também é importante. Claro, e devolver dignidade, não é? Exato. Não é a mesma coisa tu receberes essa camisa que está perfeita ainda para doar, não é? Não é a mesma coisa alguém dar-te um vale de uma loja de roupa e tu vais e escolhes aquilo que tu gostarias de vestir, e se calhar também é uma forma de dignificar. Claro. Eu acho que neste momento nós estamos no início de um processo longo realmente para recuperar aquilo que dá para recuperar, porque isto, além de deixar uma cicatriz, esperemos que chegue só a cicatriz, porque neste momento se calhar é uma ferida aberta. Deixar uma cicatriz nas pessoas que nós estamos a acolher, isto está a deixar uma cicatriz na Europa inteira, não é? É um mal que nasceu aqui quase num vizinho. E essa recuperação a longo prazo, realmente, estando próximo, estando à mesa com as famílias, tendo aquela proximidade mesmo de família. Eu ao princípio estava a pensar que era fixe que nós tivéssemos realmente uma casa para toda a gente. Não temos, muitos casais estão a disponibilizar quartos, e eu até estou a ver de vez em quando, existe um mais e um menos nisto. Por outro lado, as pessoas que estão dentro da casa, eles estão a ser arrastadas para a normalidade. Se calhar de vez em quando um pouco a força, mas estão a ver uma família a viver normalmente, ter refeições, ver televisão. São coisas que as famílias tiveram. Por exemplo, uma das famílias que veio, eu lembro ainda, sei lá, tomaram banho e acabaram de chegar, e os miúdos estavam, onde é que estão os cabos da PlayStation, que nós já há 1 mês e meio não estamos a jogar PlayStation. Que é uma coisa normal que os miúdos façam, claro, que foram arrancados à força dessa normalidade. Então, realmente, todo esse processo, feito de maneira digna e de maneira responsável, faz com que as famílias comecem realmente a sarar. E eu acho que esse trabalho, por mais que nunca foi planeado a essa escala, nós nunca fizemos nestas dimensões, eu acho que há uma certa graça em a gente agilizar, aparecer recursos, aparecer pessoas, aparecer sabedoria como fazê-lo, e estamos a ter esse feedback das famílias. Eles realmente dizem que não estão à espera disto. Até os pequenos gestos que as famílias, quando tu tens caras de quem vais acolher, tu não vais acolher números, não vais acolher 3 pessoas, como se fosse uma coisa default, sem cara, sem nada. Não, vais acolher essas pessoas. Exatamente. E depois as famílias chegaram, algumas famílias tiveram fotos deles já preparadas, impressas. Eu lembro-me que eu tive várias vezes, estou com a família por saber falar russo. Eu estou com as famílias e eu vejo a entrar como é que as caras das pessoas estão lá, muitos choram de que eles chegaram e encontraram família noutra parte da Europa. Sim, a Sara e o João Martins tiveram a ideia brilhante de emoldurar fotos das pessoas a quem nós acolhemos, de maneira que quando chegam a uma casa ou um quarto novo, já está lá uma imagem deles. Isso foi muito Toda a glória para o Pastor João Martins. Isto aprendi com ele. A glória para Deus. Ele tem uma sensibilidade e isto ele passou-nos também já na altura que acolhemos a nossa primeira família síria, não é? Isto são coisas que marcam as pessoas, não é? Que as ligam, que as conectam. Portanto, tem havido um movimento muito significativo de levantamento de fundos, as pessoas têm sido muito generosas, de dentro e de fora da Casa da Cidade. Temos recebido contribuição de várias igrejas, de vários países europeus e não só. Mas isto é uma maratona. E agora o passo que estamos a fazer é tentar adotar as famílias com géneros alimentares, não é? Sim, como tu dizias, nós pensámos num período de 6 meses e isto vai ser sempre alvo de avaliação, porque de facto nem todas as famílias vêm na mesma condição, algumas conseguem manter os seus trabalhos online, enfim, é tudo alvo de avaliação, mas uma das coisas que percebemos que vai fazer muita falta é assegurar a alimentação destas famílias. Então pensámos em lançar aqui um desafio à comunidade, de haver famílias ou grupos de pessoas, pequenos grupos, colegas de trabalho, vizinhos do mesmo prédio,
que cuidam de uma família, ou porque também têm crianças e há aqui algum elo de ligação, ou porque são da sua zona geográfica, e a ideia é comprometerem-se quinzenal, mensalmente, também conforme as possibilidades de cada grupo de pessoas, por um cabaz alimentar para estas famílias. A ideia é, mais do que trazerem para casa, que isto já estava a acontecer com outras famílias que começámos a apoiar em tempo de pandemia, e continuamos a fazer esse trabalho, mas mais do que trazerem os alimentos para casa, é poderem entregar nas moradas desta pessoa e começar a criar-se relação com essas famílias. Portanto, a família começar a alargar neste sentido, ok? Mesa. E tudo aquilo que nós possamos ajudar a poupar durante este período, mais rapidamente eles ganham a sua autonomia. Basta pensar o seguinte: para arrendar um apartamento, seja onde seja, é preciso no mínimo 3 rendas. Não é? É preciso 3 rendas, ou seja, nós estamos e para além disso, criar família, criar a sensação de acolhimento. Isso é fundamental. Andrei, eu vou ousar colocar-te esta questão. Fala-se muito dos ucranianos e o sentimento de compaixão está, e diz-se muitas vezes os russos como os agressores, os russos como os invasores, os russos como os assassinos. Ser russo em Portugal já não é tão agradável? Eu diria que não é, pelo menos em Portugal. Eu vivo aqui há mais de 20 anos, nem os 20 anos que passaram, nem agora eu de alguma maneira senti algum tipo de discriminação, mas ser russo está a ser um desafio para mim. Porque até com amigos que nós falamos, eu vejo há um ódio à bandeira, há um ódio à nação, há um ódio à nacionalidade, que por mais que há um pequeno período da minha vida inicial que eu estive na Rússia, ainda estive na União Soviética, mas é impossível de não ficar afetado. Eu compreendo que não é contra mim pessoalmente, mas eu por um lado eu sinto como se fosse uma certa culpa pelo que está a acontecer, uma certa responsabilidade e estar envolvido em ajudar, em aliviar a toda a gente. Eu sinto que eu tenho que ser responsável para isso. Eu tenho que fazer o máximo que eu conseguir, porque eu acho que é o que as pessoas responsáveis fazem. Nós não ficamos alheios ao sofrimento das outras pessoas. Nós não ficamos indiferentes quando alguém ao pé de nós. Então, o refúgio que eu ando a encontrar realmente é em ajudar. Eu sei, de vez em quando eu penso até, no meio de tanto sofrimento, no meio de tanta agonia, o que é que a gente pode fazer? E parece que os braços vão baixando. Tipo, não há coisa significante que eu consiga fazer, mas eu consigo fazer aqui algo significante, porque pode não ser significante para uma nação, mas é de certeza absoluta significante para as famílias que eu estou a ver. Nós estamos a ajudar, e nós estamos a ajudar famílias, e eu conheço as caras. Eu já estive à mesa com essas famílias, nós estivemos a tomar uma refeição com essas famílias, eu vi eles a chorar e eu vi eles a rir. Por isso é um conforto e realmente um propósito que nós encontramos em ajudar. Eu, graças a Deus, por enquanto não, de maneira nenhuma, em lado nenhum, fui discriminado. Mas também não há assim, eu não sei até que ponto é que toda a gente sabe que eu sou russo. E que eu há pouco tempo descobri que as pessoas nem sequer sabiam que eu falo russo, a minha mulher é ucraniana, os meus filhos são portugueses, por isso cá está a salada, né? Salada russa. Por isso, pronto, até agora tudo tem corrido bem. Sim, é importante dizer que há um líder, que há um exército a cumprirem ordens, muitos contrariados, seguramente, muitos contrariados, e não é os russos, é um líder, é um governo, é um conjunto de pessoas com autoridade e poder, e estão a exercer poder. Eu estava até a dizer que a diferença é mesmo que o Kremlin não é a Rússia, e nunca o foi.
nem a capital da Rússia até pode ser considerada como se fosse aquilo que a Rússia representa. Porque a Rússia é o maior país do mundo e o Kremlin e Moscovo até, ou a autoridade que existe no país, é uma minoria da Rússia. E infelizmente, pronto, é o que está no poder. É onde reside o poder e o dinheiro. Exatamente. Que são factos que têm acontecido ainda desde a União Soviética. Eu lembro-me que nós vivíamos ainda quando os meus avós estavam vivos. Eu era muito pequeno, mas a minha mãe lembro-me contar isso quando já mudamos para a Ucrânia. Ela dizer que nós passamos fome a 500 km da Rússia, a 500 km da Moscovo, porque todo o capital, todos os recursos vão para Moscovo e nós temos, por exemplo, a agricultura muito bem desenvolvida na nossa zona, onde eu vivia com os meus pais na Rússia, e tudo é exportado para Moscovo e as pessoas têm que ir lá comprar, enquanto as coisas são produzidas na nossa terra. E infelizmente nada mudou de tantos anos para trás. Bem, recapitulando, porque temos que acabar, é possível ajudar ainda, é possível colocar casa à disposição, quartos à disposição, mas não é por uma semana. Nem um mês. Nem um mês, sim, não é suficiente. Mas isso não é ajudar. Também é, mas é... Sim, quanto maior estabilidade as pessoas puderem ter durante um período significativo, será melhor, tendo em conta tudo aquilo que têm passado até chegar aqui. E agora, por que não desafiar colegas de trabalho, por que não desafiar pequenos grupos, porque é que não desafiar um conjunto de pessoas e dizer, nós adotamos esta família e durante 6 meses, de X em X tempo, durante o mês, nós vamos criar ligação e nessa ligação vamos também depositar géneros alimentares. Se tiverem dúvidas sobre o que é preferível dar, aqui a doutora Sara é expert. E se quiserem um local, depois aqui o André e a Maria também. Olha, obrigado pelo vosso tempo. Vamos continuar a corrida. Vamos, pois. Porque isto ainda não acabou. Não. Estás a ver?